gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de crescer, aprender e espalhar o amor. Muitos anos se passaram, José morreu, novos reis se levantaram e esse novo faraó não conhecia quanto de benefício José tinha feito para o Egito, que José e sua família tinham sido convidados de honra. E o que ele faz? Ele escraviza os hebreus, com medo, porque os hebreus se multiplicaram, cresceram muito e hoje tem uma população muito maior que os egípcios. Então ele não conhecia José, não conhecia a história de José, não foi um fato que foi passado de pai para filho, porque lembrando aí a gente está falando de muitas gerações depois e os hebreus ficam escravos naquela terra agora pelo novo faraó. Muitas gerações se passam, eles são escravos há alguns anos já, muitos anos, que eles já são escravos nessa terra. E o rei, com medo do crescimento infreável da população hebreia, pede para que matem todos os meninos. Todos os meninos que nascerem hebreu deveriam ser jogados aos crocodilos. E todas as meninas poderiam ser poupadas. O que o rei estava com medo? O rei estava com medo de uma guerra, deles se rebelarem contra o Egito e provavelmente eles não teriam força para combater os hebreus. Então, no meio dessa confusão toda, imagina quem tá ali grávida ou tendo bebê nesse período e o rei baixa esse decreto e os soldados vão até as casas hebreias para pegar as crianças. Quem nasceu menina é poupada, porque menina não vai pra guerra, né? Mas, porém, quem nasceu menino é jogado aos crocodilos. E no meio disso tudo está quem? A mãe de Moisés, a ponto de ganhar Moisés. Você não sabe qual é a história que eu tô contando aqui? Estou começando hoje a história de Moisés. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Alessandra Bernardino e por aqui eu conto várias histórias. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no meu canal, deixa um like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga. Imagina Joquebede, que é a mãe de Moisés, grávida, a ponto ali de ganhar bebê, não sabia, claro, se era menino ou menina, mas torcendo fielmente que fosse uma menina para que sua vida, a vida do seu filho fosse poupado. Por algum tempo ali ela escondeu essa gravidez, ela conseguiu esconder essa gravidez e ela teve, se afastou ali do acampamento, se afastou ali das casas, né, hebreia, que na verdade não era acampamento, se afastou ali da região e foi ter o seu filho. Quando o seu filho nasce, com a ajuda ali do seu marido, do pai, né? E com a ajuda das parteiras, quando nasce é um menino. Eu imagino o desespero de Joquebede. Eu como mãe, eu sou mãe de 3 meninos. Eu fico imaginando o desespero dela ao saber que o que tinha nascido era um menino e que provavelmente ela iria ficar sem essa criança ia ser morta por crocodilos. Era uma morte muito cruel. Então, com certeza, ela deve ter se desestabilizado, ela deve ter ficado muito nervosa, que eu no lugar dela, com certeza eu ficaria. Gente, e além dela tá muito frágil, porque acabou de ter uma criança. Então, que situação. Porém, eles decidem, o pai e a mãe de Moisés, Joquebede e o pai dele, decidem ter fé em Deus. Não vamos ter fé em Deus, Deus não vai deixar que nada de mal aconteça ao nosso filho. Deus pode até não deixar, mas nessas horas eu não sei se tem muita fé não, porque existe um decreto do rei. Ela já viu várias crianças sendo mortas, jogadas aos crocodilos. Então é muita fé para Deus resolver. Eu sei que Joquebede volta para casa, esconde essa criança durante 3 meses, ali amamentando e cuidando, esconde no celeiro. Gente, eu fico imaginando como foi que Joquebede conseguiu esconder essa criança por 3 meses. É uma criança, chora, grita. Enfim, Moisés devia ser um bebê quietinho, que não precisava ficar tão grudado com a mãe, que dormia sozinho, que ela ia ali, dava de mamar, trocava, mas ele poderia ser que ele não era uma criança assim de chorar muito, porque criança recém-nascida chora, gente. Chora, viu?
Criança recém-nascida precisa da mãe, de estar perto da mãe, grudado com a mãe. E você imagina ali a sensação, primeiro, de Joquebede, de ter que esconder o filho, de não poder ficar ali com ele sempre, e sempre ali na tucaia para que, imagina, os soldados vinham fazer a vistoria nas casas hebreias. Se tivesse um menino, era jogado, não tinha como. E nessas vistorias, Joquebede ficava ali torcendo para que Moisés não desse um resmungo que fosse. Então, eu imagino que José não, gente, desculpa. Olha, eu aqui confundindo as histórias. Eu imagino que Moisés era uma criança muito, muito quietinha, porque ela conseguiu esconder ele durante 3 meses. Depois de 3 meses, estava ficando difícil esconder ele. As vistorias estavam cada vez mais assíduas, então estava complicado. Então ela decide fazer ali um cesto e colocar Moisés no rio. Eu acho que o pensamento de Joquebede foi o seguinte: eu vou entregar na mão de Deus, porque eu não quero que meu filho seja morto, então é melhor que eu não crie ele. E ele, se eu colocar ele na cesta, isolar bem essa cesta, para essa cesta não entrar água, a correnteza do rio vai levar, né, esse bebê, que no caso ela ainda não tinha colocado o nome, tá? Então ia levar Moisés para longe, então a correnteza poderia levar para outras cidades, para outro lugar que alguém poderia achar, de repente alguém poderia criar. Essa talvez seria a informação ou a esperança que Joquebede tinha quando teve essa ideia. Então ela fez isso, fez o cesto, e numa bela noite ela vai levar ali o filho escondido para o rio, com a esperança que Moisés saísse definitivamente do Egito, que Moisés não crescesse, que fosse para longe, mesmo que ela não tivesse mais notícia nenhuma de Moisés, mas ela tinha uma esperança que Deus iria guardar a vida de Moisés para que ele conseguisse pelo menos sobreviver, porque ali, se ele ficasse no Egito, certamente morreria. Então foi ela e a irmã mais velha ali, Miriam, de Moisés, foram fazer esse feito. Só que Joquebede não sabia que Deus estava guardando a vida de Moisés, porque Deus não queria o seu povo como escravo. Então Deus estava preparando um libertador. E já dando spoiler aqui, Moisés vai ser futuramente o libertador dos hebreus. Vai ser Moisés que vai libertar os hebreus. Imagina só Deus para fazer uma coisa dessa, porque Deus faz um homem nascer num período que ele vai preparar para o libertador. Ele vai ser o libertador. Então, todo o processo da vida de Moisés vai ser em função para isso, para ele se preparar, para ele comandar, para ele ser o libertador do povo hebreu, né? Da escravidão ali do Egito. Porém, ele nasce no momento que o rei decretou que todos os meninos deveriam morrer, porque a população estava ali muito grande e o rei temia, claro, por uma guerra. Se tivesse uma guerra, os hebreus infinitamente com o maior número, a chance dos egípcios ganharem essa guerra era bem difícil, bem complicado. Aí fica o questionamento: será que Joquebede conseguiu colocar Moisés no rio e Moisés realmente saiu e foi criado ali por outra família para ser preparado como libertador do povo de Deus? Ou será que o exército do faraó acha Joquebede e acha Moisés e simplesmente essa história termina aqui, porque Moisés é encontrado no próprio Egito e acaba indo para os crocodilos? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer aqui nessa história. Lembrando que eu vou continuar essa história, então já fica na expectativa, porque o próximo vídeo dessa história tá assim incrível. Não vai perder nenhum detalhe, tá bom? Tô esperando você. Até o próximo vídeo.